Bom dia, na paz de Cristo, guerreiros e guerreiras de Jesus. Nesta oportunidade, eu quero trazer Eu vou me esforçar para fazer uma breve reflexão, que da última vez, o vídeo que eu fiz ficou longo, né? E então, a reflexão que eu quero trazer para nós hoje é que nós mesmos que já somos cristãos, nós às vezes nos atrapalhamos em responder, porque inocentes sofrem tanto, principalmente as criancinhas, né? Principalmente as criancinhas, porque elas sofrem tanto, elas não cometem pecado, e outras pessoas já adultas passam por tantas tormentas, por tantas lutas, angústias, né? E cadê o nosso Deus de amor, né? É uma indagação que existe na maioria da sociedade. E isso, principalmente, fica às vezes a gente vai responder e fica uma lacuna. Mas ontem eu com um grande amigo meu, a gente refletindo sobre esse assunto já há alguns dias, para mim, eu cheguei a uma conclusão e eu gostaria de compartilhar com vocês. Para me adentrar a essa questão, eu gostaria de ler aqui o Salmo 82, para a gente refletir em cima dele diante do que a gente está falando, dessa pergunta: por que pessoas inocentes e principalmente criancinhas sofrem tanto? Cadê o nosso Deus de amor? Aqui no Salmo 82 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses. Salmo 82, versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levantai-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuíste todas as nações. Meus irmãos, observem bem. Eu não estou comparando que eu seja um Deus, que você seja um Deus. Vamos observar bem isso daqui. Lá quando Deus criou os céus e a terra, na criação, quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, que eles pecaram, né? Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a Eva, Deus amaldiçoou o homem. Mas teve uma situação anteriormente a isso, antes do pecado, que Deus pegou lá na criação e falou para que o homem governasse a terra, para que o homem dominasse sobre todos os peixes dos mares, sobre todos os animais, sobre todas as aves, para que ele administrasse, que ele governasse a terra. Então, naquele momento, Deus passou toda a autoridade de cuidar dessa terra como pequenos deuses. Nós somos filhos de um Deus, nós somos deusinho aqui nessa terra. Ele não falou, quando Jesus subiu aos céus, ele não falou para os seus discípulos que coisas maiores vocês farão em meu nome do que eu fiz? Quando a gente ora, o milagre não acontece. Quando os grandes servos da Bíblia falaram para se abrir o mar vermelho, não abriu.
que o leproso fosse curado, e ele foi curado. Os grandes servos de Deus não falaram para que descesse fogo do céu, e desceu fogo do céu? Elias. Não falou Josué para que o sol parasse, para ele continuasse a guerra, e o sol parou? Nós somos pequenos deuses aqui na terra. Deus deu todo esse poder para nós. Só que lá em Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele possa saber. Essa eternidade, todo esse poder está dentro de nós. Só que pelo pecado, nós não podemos exercer ele. Por causa do pecado, por causa da corrupção, nós não temos acesso a isso. Mas aí quando diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Aí nós voltamos a ser deuses de novo aqui nessa terra. Então, meus irmãos, há algumas situações, como a de Jó, que a gente é permitido algum sofrimento para que Deus tenha mais intimidade com a gente, para que Deus revele coisas maiores do que a gente já sabe diante dele, como a situação de Jó. Outras situações de sofrimento é Deus querendo estar nos espremendo, como o salmista Davi no Salmo 52, versículo 8, ele diz que queria ser como oliveira na casa de Deus. Ele queria ser espremido para que Deus extraísse o melhor dele. Né? Então, às vezes nós estamos cometendo alguma falha, nós estamos indo por um caminho que não é o certo, e Deus repreende e nos castiga, porque Ele nos ama, para ver-nos andar pelo caminho certo, para chamar a nossa atenção. Ei, eu estou falando contigo. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma outra coisa. Ei, eu estou falando contigo, escuta aqui o que eu estou te falando. Às vezes acontece desse jeito. Mas a explicação em relação às criancinhas, porque elas sofrem tanto, cadê o nosso Deus? A única coisa que eu pude chegar, a minha compreensão, isso é uma coisa minha, que eu consegui entender desse jeito, eu deixo a reflexão para vocês, é que nós é que somos responsáveis aqui por essa terra. Nós é que somos responsáveis, porque Deus deu essa ordem lá no Éden. Aqui no Salmo 82 nos explica direitinho, vai nos falando que nós devemos cuidar dessas pessoas. E no versículo 6 fala que nós somos como Deus. Jesus lá no Novo Testamento, ele afirma isso aqui de novo, falando. No Antigo Testamento não foi dito que vocês só são deuses? Então, meus irmãos, nós temos essa autoridade aqui. Vocês podem observar que muitas vezes que vocês estão orando ali, clamando ao Senhor, em intimidade com o Senhor, e situações que nem se passaram pela mente de vocês, coisas que vocês nem às vezes viram, mas Deus faz vocês lembrar de alguma coisa. Deus faz a gente lembrar de uma África para orar. Deus faz você lembrar de um mendigo que você viu passar na rua. Deus faz você lembrar de uma notícia que você viu no jornal de uma criança que foi sequestrada. Deus te faz lembrar disso, para que você ore por essa pessoa, por essa situação. Porque o canal de Deus abençoar essa terra é por cada um dos servos dele que o adoram em sinceridade de corpo, alma e espírito. Nós somos o canal para abençoar essa terra. Nós somos o canal de proteção dessa terra. Porque a ordem foi dada lá no Éden, que o homem era para dominar os céus e a terra. E não é à toa que está escrito aqui nesse Salmo 82, que nós somos deuses. E Jesus afirma lá no Novo Testamento também que nós somos deuses. Não que necessariamente nós somos Deus poderoso, isso, aquilo, outro, não. Nós somos filhos de um Deus poderoso. E esse Deus poderoso nos concede o poder através do seu nome de Jesus. Pelo seu sangue derramado na cruz. Que nós podemos atuar nessa terra. Como verdadeiros servos de Deus. E orar e interceder e colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Assim como Jesus fez aqui.
Levantar a mão do céu, como eu vi testemunho de irmãos que iriam fazer um culto e estava em época de chuva, e ele orou para que não houvesse chuva, começou a querer chover. Choveu no restante da cidade. Mas naquele lugar que estava havendo o culto não houve chuva. Isso nos nossos dias de hoje. Então nós temos esse poder para proteger esses pequeninos, orando e intercedendo por eles. E a gente pergunta, mas é só eu que vou orar, nós somos um grupo pequeno. Mas se não começarmos a orar, a interceder, a fazer a parte da ação da oração, porque oração é orar mais ação. Ajudar o órfão, a viúva, visitar as pessoas que estão passando por sofrimento. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas quantas outras coisas mais. Nós somos os deuses dessa terra. Deus nos deu o poder para cuidar dessa terra. Nós somos responsáveis. Nós cristãos, verdadeiros servos de Deus, nós somos responsáveis por tudo isso. Mas eu não consigo, eu não dou conta. Entrega para Jesus e espera nele com a fé sobrenatural. A fé dos frutos do Espírito Santo, com o amor sobrenatural, o amor do Espírito Santo, o amor diretamente profundo, sobrenatural, com a longanimidade, benignidade, bondade sobrenatural, com a paz sobrenatural, do fruto do Espírito Santo. E assim nós conseguiremos exercer o nosso papel aqui e cumprir o ID de Cristo. A nossa igreja, as igrejas de uma forma geral estão vivendo o sono da negligência. Os sinais hoje em dia não acontecem como deveria. As pessoas estão com o coração endurecido. Nós precisamos clamar por esses sinais de cura e milagres e maravilhas, para que eles vejam na íntegra o verdadeiro Deus que nós servimos e eles se prostrem diante dele. Essa é a breve reflexão que eu gostaria de deixar para os nossos amados nessa manhã. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos vocês nesse dia. Que o Espírito Santo possa nos guiar nesse dia. Que o Espírito Santo venha a ser a nossa consciência, para que nós possamos estar vigilantes o suficiente. E que tenha um anjo do Senhor protegendo cada um de vocês. Que todos tenham um maravilhoso dia na presença de Deus, com suas famílias, nos seus trabalhos, aonde estiverem. Em nome de Jesus. Amém.